Olá, que bom estar aqui de novo com vocês, trazendo uma palavrinha daquilo que Deus tem falado no meu coração para vocês. Eu sei que de mim eu não tenho nada, mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa mesmo revelar essa palavra no nosso coração, né? Nós já estamos completando quase 90 dias desse tempo que estamos cada uma na nossa casa. Mas nós sabemos que o tempo de Deus é perfeito, né? E em breve nós estaremos juntas, reunidas outra vez na casa da Márcia, todas nós, né? Naquela comunhão deliciosa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça. Que o Senhor venha mesmo, Pai, trazer uma palavra vinda do Seu Espírito para nos fortalecer, nos alegrar e nos firmar na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos num tempo em que eu vejo assim que a gente oscila um pouco o nosso comportamento, né? Alguns dias a gente está alegre, confiantes, numa expectativa de que coisas novas vão acontecer, e outros dias a gente acaba ficando um pouco mais triste, com o olhar nas coisas aqui da terra, né? Mas isso é muito comum e é assim mesmo, porque a palavra de Deus fala que nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E essa alma é que a gente tem que cuidar dela, porque essa alma são as nossas emoções. E nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós temos de ser guiados pela palavra. Nós temos que ter mesmo os pés firmados na rocha, que é a palavra de Deus, a palavra é Jesus. Nós temos que ter o nosso pé firme aqui. Porque diante das circunstâncias, a gente não vai se comportar, a gente não vai sentir e viver de acordo com as coisas externas, mas a gente vai viver de acordo com o que a palavra diz que eu sou. Porque eu amo esse versículo de Coríntios de Paulo que fala que nós não vivemos de acordo com aquilo que a gente vê, nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. Nós não vivemos de acordo com o que nós vemos, mas de acordo com o que nós cremos, né? Eu trouxe uma palavra hoje que eu gosto muito, que é o Salmo 51. Abre, por favor. Esse salmo é maravilhoso, é um salmo do rei Davi e é um dos momentos mais importantes da vida do rei Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Já pensou o que é isso, gente? Uma pessoa ser chamada um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não era chamado homem segundo o coração de Deus porque ele nunca pecou, não. O único que nunca pecou foi Jesus Cristo. Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha a vida dele direcionada pelo Espírito Santo. Ele tinha a vida direcionada por Deus. O rei Davi era um homem que ele só ia à guerra se Deus desse uma palavra para ele. Todas as atitudes tomadas por ele eram guiadas pela palavra de Deus, eram guiadas por Deus. E um homem que pecou. Esse salmo fala de um dos momentos mais tristes da vida do rei Davi e como ele se comportou nesse momento. Nós sabemos que o rei Davi era um homem que tinha muitas mulheres, porque naquela época isso era possível, né? E mesmo assim, ele se encantou com Betseba. Mas Betseba era uma mulher casada e ele não se importou com isso, ele quis e ele pegou a mulher para ele, enfim, a gente conhece essa história. E porém, depois de um tempo, o profeta Natan vem confrontar o rei Davi. Isso é duro, né? Quando a gente precisa confrontar uma pessoa. E o profeta Natan veio confrontar o rei Davi, expondo para ele o seu pecado. Nesse momento, Davi reconhece o seu pecado e ele vai para onde? Para a presença de Deus.
Porque o rei Davi, na alegria e na tristeza, ele estava na presença de Deus. Ele buscava a presença de Deus, ele buscava a direção de Deus para tomar as atitudes. Então, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, que vira para ele e fala: você fez isso, isso e isso, e Deus sabe de tudo que você fez. Sabe o que ele faz? Olha o que ele escreve. Vou começar no verso 10. Ele escreve assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Estes são os versos 10, 11 e 12 que eu marquei aqui, que são os mais importantes para mim. O Salmo é todo maravilhoso. Ele começa no versículo 1 falando assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. No 4, olha isso aqui, gente. Verso 4 ele fala assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O rei Davi, quando ele reconhece o pecado dele, quando ele sai daquela loucura que ele estava vivendo e ele reconhece o pecado, ele fala: Pai, compadece-te de mim, porque pequei contra ti, somente contra ti. É bonito demais porque o rei Davi, ele não se importa com o que as pessoas vão falar dele. Ele não se importa com o que o mundo vai falar dele, mas ele se importa porque ele pecou contra o seu Deus. E ele fala: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Lá embaixo no verso 10, quando ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É esse espírito inabalável que nós devemos ter. Esse espírito inabalável que não se abala diante das circunstâncias. É um espírito que, quando está tudo bem, ele sabe que ele não está tudo bem porque ele é bom, mas é porque ele está firmado na rocha. E também sabe que, quando está tudo mal, ele continua firmado na rocha e que a dependência dele é somente do Senhor. Nós temos que ter a nossa vida guiada de uma maneira que não importa se está tudo bem, se são festas, amigos nos rodeando, a situação financeira boa, tudo agradável, ou se nós estamos dentro da nossa casa, num período de solidão, com o país numa situação financeira que a gente nem tem ideia do que vai acontecer. Mas mesmo neste momento, a gente pedir para Deus para nos renovar com um espírito inabalável, um espírito que não se abala diante das circunstâncias, nem quando está tudo bem, nem quando está tudo ruim. Porque nós temos que viver de acordo com o que a palavra diz. E a palavra diz em outro salmo, no 34, se não me engano, fala assim, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. E se nós temos temor do Senhor, nós entendemos que o que guia a nossa vida é essa palavra. E se isso acontece, nós estamos rodeados pelos anjos do Senhor. Eles estão acampados ao nosso redor. No 11, ele fala assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu não quero sair da presença de Deus nenhum dia. Eu não quero sair da presença de Deus nenhum dia, nenhum momento sequer. Mesmo quando eu peco,
porque nós sabemos que o nosso pecado nos afasta de Deus. Mas quando a gente peca, a gente pode se arrepender, pedir perdão e novamente estar na presença do Pai. No 12 ele fala de restitui-me a alegria da tua salvação. Lembra daquele primeiro amor? De quando a gente conheceu Jesus, que nada mais importava? Aquele momento, não sei como foi com vocês, comigo, eu mudei meu guarda-roupa todo, eu mudei os lugares onde eu ia, os amigos, eu mudei completamente. E vivia numa alegria, assim, porque a única coisa que importava para mim era a presença dele. Esse é aquele momento que a gente vive a alegria da salvação. Vamos pedir para Deus nesse momento para restituir novamente a alegria da salvação no nosso coração. Porque nós temos tudo, irmãs. Nós temos a salvação. Isso aqui não importa. A única certeza que a gente tem nesse mundo é que um dia a gente vai morrer, né? Mas se a gente tem a salvação, vai ser uma alegria, né? A gente vai passar por um outro tempo e um outro tempo onde a gente sabe para onde a gente vai. Essa que é a diferença. Isso é o que nos sustenta, né? Quando ele fala aqui, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Em todos esses versículos aqui, ele não fala de si mesmo como aquele que vai mudar a situação, mas ele sempre fala como Deus vai mudar aquela situação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, não me repulses da tua presença, restitui-me a alegria da tua salvação. No verso 1 ele começa com compadece-te de mim, lava-me completamente. Então o rei Davi, ele tem certeza aqui de que tudo parte de Deus, que não depende de nós. A nossa parte é crer. A nossa parte é crer e obedecer a palavra. O resto, tudo é Ele que faz. É Ele que faz. Eu quero nesse momento que a gente consiga tirar mesmo os olhos das circunstâncias, da situação política do nosso país, da situação econômica, que são coisas muito importantes, mas que a gente possa ter os olhos fixos no Senhor, sabendo que Ele é todo-poderoso, que Ele enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Ele nos deu o seu Filho amado, quanto mais as outras coisas Ele pode nos dar. Vamos tentar passar esse tempo com o coração quebrantado e os olhos fixos no Senhor. Para finalizar, ele fala assim, no verso 15: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Leia depois o salmo todo, porque ele é lindo demais. Aqui, será que a gente consegue nesse momento louvar a Deus? Será que nesse momento a gente consegue confiar tanto? A gente consegue confiar a tal ponto de fechar os olhos para as circunstâncias e louvar a Deus mesmo, adorando? Reconhecendo que Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. O nosso Deus é aquele, eu falo isso nas minhas orações às vezes, o nosso Deus é aquele que fez o beija-flor e o rinoceronte. É aquele que fez cada estrela e conhece cada uma pelo seu nome.
Será que a gente consegue atingir esse ponto? Ele fez cada estrela e Ele conhece cada uma pelo seu nome. Ele fez cada um dos animais que existem na terra. Ele fez a rocha e a nuvem. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Vamos tentar, minhas queridas, nesse momento, tirar os olhos das nossas dificuldades. Vamos tentar nesse momento tirar os olhos das nossas impossibilidades e crer no Deus do sobrenatural, no Deus do impossível, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem uma música que fala assim, tá em Isaías, que fala assim, onde já se viu um Deus que trabalha para aqueles que confiam, porque nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Você já pensou que Deus pode estar trabalhando a teu favor nesse momento? Gente, nós somos pequeninos, a gente consegue ver o hoje, planejar a agenda de amanhã, da semana que vem, né? Relembrar o nosso passado, mas Ele é aquele que sabe de todas as coisas e que tem tudo planejado, porque no Salmo 139 fala que desde quando a gente era uma substância informe no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia. Nada do que nós fazemos é surpresa para Ele. Nada do que a gente erra, nada do que a gente acerta é surpresa para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Quando eu penso nisso, eu não me aguento, porque Ele conhece todos os meus pecados. Ele conhece todas as minhas fraquezas e mesmo assim Ele me ama. E assim com você também, né? E se Ele te ama, imagina o que Ele quer te dar. Ele quer apenas que você confie nele, que você creia nele, que você segure nas mãos dele e converse com ele e fale com ele o que você precisa, o que você quer e que você fale para ele o quanto que você o ama. Eu sou chorona mesmo, porque a palavra de Deus me emociona a tal ponto, assim, ó, porque eu não consigo, amadas, pegar a palavra de Deus aqui e ler como se fosse um livro de história. Eu peço sempre que o Espírito Santo me revele, sabe? As coisas que eu não consigo ler, as coisas que não estão escritas aqui, aquilo que está subtendido, aquilo que só mesmo o Espírito Santo de Deus pode me revelar. Porque o que está escrito aqui todo mundo pode ler, mas a palavra fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa revelar para você quem é aquele que você chama de meu Deus. Que o Espírito Santo possa te revelar quem é aquele que você fala assim, meu Deus, me ajuda. E eu agradeço esse tempo que a gente passou junto, hoje foi mais rápido ainda, e eu espero que na próxima semana tudo seja diferente e que a gente possa se encontrar mesmo, né? Mas antes disso nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença neste momento, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada uma das minhas irmãs que vai ouvir essa palavra. O Senhor me conhece. O Senhor conhece tudo de mim. E o Senhor conhece tudo de cada uma das minhas irmãs. Que o Senhor possa mesmo, Pai, abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos espirituais. E quando elas lerem a palavra, quando elas mergulharem na palavra, Pai, que elas tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor possa se revelar a cada uma de nós. Que o Senhor possa, Pai,
trazer à existência aquilo que ainda não existe. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê experiências sobrenaturais com o Senhor e que a gente possa, Pai, experimentar o melhor do Senhor nesse tempo. Porque eu sei que no deserto é que a gente vive os maiores milagres. É no deserto, é naquele tempo que o Senhor nos leva, Pai, para passar um tempo com o Senhor, só nós dois, só eu e você. Que a gente vive os maiores milagres. Nos revela, Pai, aquelas coisas ocultas e escondidas que o Senhor tem preparado para nós. Nos dê, Pai, nesse tempo, delícias, Pai, na Tua presença, revelação da Tua palavra, aquele sentimento de que está mesmo ouvindo a Sua voz quando a gente lê a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs. Que o Senhor proteja a saúde, proteja a casa de cada uma delas. E que o Senhor renove nelas, Pai, um espírito inabalável. Renova nas minhas irmãs, Pai, e em mim também, um espírito inabalável na Tua presença. Amém? Um beijo grande para cada uma de vocês, que vocês possam viver esses milagres, né? O maná do deserto, a presença da nuvem diante de dia e da nuvem de calor à noite, o maná que cai do céu a cada dia e a água que sai da rocha. Esses são os maiores milagres que a gente pode experimentar no deserto, não é? Um beijo para cada uma de vocês, um beijo grande e até a próxima.